Boa noite, Boa noite! tudo bom, gente? Eu e André estamos aqui hoje para nos apresentar para quem ainda não nos conhece e também para quem nos conhece. E também para falar um pouquinho da nossa nova escola do Instituto Nascente. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Alexia. E como que eu cheguei até aqui, né? O que aconteceu na minha vida para eu chegar até aqui? Então eu gosto de começar dizendo que minha mãe era uma pessoa extremamente dinâmica, uma artista, uma pessoa que era extremamente ligada e preocupada com o desenvolvimento humano. Basta dizer que lá naquela época, quando eu era menina, ainda não usava muito essa coisa das pessoas irem procurar ajuda. E minha mãe já, quando eu era menina, estava lá nas terapias e colocou a gente para fazer terapia. E ela deixou uma coisa que ficou muito importante para mim, foi a coisa da arte. Claro que também essa coisa da preocupação com o comportamento humano, né? E do outro lado, meu pai, que foi uma pessoa que sempre apoiou tudo, né? Então minha mãe trazia as coisas e ele apoiava, e ele apoiava, e ele apoiava. Então eu já aos 11, 12 anos comecei a ter muito interesse pela música e falei com meu pai e com minha mãe que eu queria aprender a tocar violão. Meu pai rapidamente providenciou o violão e falou: pode deixar que eu vou procurar o professor. E é até um caso engraçado porque foi aquela, né, eu mocinha, 12 anos, esperando o professor que vinha dar aula e eu achava que ia chegar aquele gato para me dar aula de violão e chegou um senhor. Chegou um Seu senhor, patesco. seu Patesco, um fenômeno, né? Um fenômeno Do violão. do violão. E aí eu não tive como me apaixonar por ele, me apaixonei de verdade pelo violão, né? Então foi assim, uma trajetória na música que eu estudei com ele muitos e muitos anos. Depois eu fui estudar teatro, cantei na noite, né? Durante um tempo eu cantava na noite, tinha um restaurante aqui em Belo Horizonte que eu ia todo dia cantar, era uma delícia verdadeira. Depois fui para a faculdade, então me formei em economia e logo que eu saí da faculdade eu já comecei a trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei 18 anos no mercado financeiro. Foi uma experiência muito boa, aprendi muitas coisas. Eu trabalhei num banco internacional e eu tive uma carreira nesse banco, assim, muito legal. Eu cheguei no topo, sabe? E tava tudo, ganhava muito dinheiro e tinha o reconhecimento, né, do banco, da empresa, né? Mas faltava alguma coisa, assim. Eu percebia que faltava alguma coisa. Então eu comecei a estudar astrologia, porque eu tinha interesse nessa coisa do comportamento humano. Então fui estudar astrologia e durante bastante tempo até que eu percebi que aquilo não era minha praia. E achei que já estava na hora de tomar outros rumos e fui então trabalhar com outras coisas, inclusive fui sócia das minhas irmãs numa escola de natação
E parece que nessa época é que a terapeuta, que já vinha estudando astrologia há alguns anos, a terapeuta aflorou, porque eu exercitei nessa escola, mas muito a minha escuta. Algumas pessoas iam fazer aula e chegava lá, em vez de querer fazer aulas, estava com algum problema, sentava para conversar comigo. Isso era uma coisa que acontecia muito. Então, parece que foi aí que minha escuta foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. E eu gostava daquilo. Eu lembro que a Cleusa falava que você era terapeuta. Uma funcionária nossa falava, Alex é terapeuta, só não recebe para ser, né? Só não recebe, ela falava isso, só não recebe para ser. E aí, nesse momento, as constelações começaram a aparecer para mim, assim, notícias de constelação. E eu comecei a me interessar por isso, comecei a buscar cursos aqui em Belo Horizonte, até que apareceu um que me interessou e eu fui fazer minha formação como consteladora. E depois de estudar bastante e atuar como consteladora durante um tempo, né? Aí montamos uma escola para formar terapeutas, eu, André e outros sócios, que essa escola é o Instituto Imensa Vida, que hoje está sob nova direção. E nós trabalhamos nessa escola durante 11 anos. Foi um trabalho bastante bonito e formamos muitos terapeutas, aproximadamente 3.500 terapeutas consteladores que a gente formou no Brasil todo, em outras partes do mundo. E no ano passado, a gente então decidiu, eu e a Andréia decidimos seguir um caminho diferente e então montamos o Instituto Nascente. Então, assim, muito resumidamente, foi assim que eu cheguei até aqui. Agora a Andréia vai contar para vocês como é que ela chegou até aqui. Bom, então eu cheguei até aqui. Alex é minha irmã, a mesma mãe, eu sou a Andréia Durso, o mesmo pai, com as mesmas bênçãos, né? E eu não posso dizer que eu tenho essa ciência, veio artístico que a Alexia tem, não é muito mais, nunca foi muito a minha vibe, mas eu também fui muito direcionada e guiada e também fiz muitas terapias, porque a mãe era desse movimento da terapia. Eu lembro que eu mesmo criança fiz ludoterapia e foi transformador para mim. E fui para a vida, fui estudar, me formei em administração com habilitação em comércio exterior. Enquanto eu estava estudando, eu trabalhava também, trabalhei em banco, trabalhei na Líder Táxi Aéreo. Quando eu me formei, trabalhei na General Electric. E, de alguma maneira, parecia que aquilo não era muito meu caminho, porque a General Electric mudou para o Rio de Janeiro e eu fiz aquela transição para lá. Depois fiquei por aqui, procurando um emprego e não aparecia um emprego na área de administração com habilitação em comércio exterior. E eu fui parar numa distribuidora de medicamentos, com indicação, inclusive, do conhecimento da Alexia lá no banco, estou lembrando aqui agora. Da distribuidora de medicamentos, eu tive uma farmácia. Na farmácia, eu fui para a escola de natação, que a Alexia falou que nós somos sócia. Lá na escola de natação, foi uma época que eu percebi que eu não estava muito feliz, não estava muito bem. Minha vida financeira estava muito desestruturada, na época, eu lembro, eu era obesa mórbida. E aí eu me atinei conversando com a minha mãe, que ela tinha feito uma formação, uma extensão universitária em psicologia transpessoal. E falei com ela, eu quero fazer esse negócio porque eu vi a mudança que houve em você, então eu quero fazer isso. Eu comecei a fazer essa formação para cuidar de mim, porque eu não estava bem. E foi durante 6 anos, eu fiz essa extensão, foi maravilhoso. Depois eu já engatei logo em seguida, porque eu estava ali no meio, apareceu uma extensão da antropologia da mulher. Eu engatei nessa extensão da antropologia da mulher por 2 anos. E lá, conhecendo pessoas, me indicaram para poder fazer o Pão da Cura. Cheguei no Pão da Cura,
a pessoa do Pão da Cura me indicou o tarô. Fui fazer minha primeira formação de tarô. Quando eu fiz a primeira formação de tarô, eu falei assim, olha, além de trabalhar, eu vou querer também usar as cartas. Foi o primeiro movimento. Lá conheci também pessoas das frequências de brilho, aí também fui fazer movimentos para me tornar terapeuta de frequência de brilho. Então, dentro de mim ali surgiu um lugar que estava decidido que eu queria ser terapeuta, mas eu ainda queria e precisava trabalhar em outros lugares. Cheguei a sair da escola de natação, fui ser gerente de um restaurante, ganhei a estrelinha do Guia Quatro Rodas, foi uma experiência maravilhosa, conheci muitas pessoas. Mas eu percebo que, inclusive, era sempre um movimento assim do cuidar, né? Então, na farmácia tinha um cuidado, na escola de natação era um cuidado mais prazeroso, porque estava mais ligado à saúde. No restaurante também tem um cuidado assim com a nutrição, sempre tinha esse movimento. E aí eu comecei a, de um determinado momento, se reservar paralelamente um tempo, como se eu tivesse um tempo que eu era terapeuta e um tempo que eu trabalhava no primeiro momento, gerente desse restaurante. E continuei estudando, fazia frequência de brilho, fiz reiki, fiz alguns cursos de aromaterapia, fiz o curso da leitura corporal. Nessa época eu já tinha saído desse restaurante, aí eu já tinha um restaurante com 2 sócios e em determinado momento, o meu sócio chegou à conclusão que ele queria mudar o restaurante para macacos. E era um investimento que eu não estava disposta a fazer com ele. Aí eu combinei com ele assim, acho que foi essa hora que chegou a hora que eu falei assim, eu vou ficar só terapeuta. E aí fiz a mudança do restaurante e resolvi ficar só terapeuta. Quando eu resolvi ficar só terapeuta, foi quando as constelações começaram a aparecer na minha vida. Na verdade, eu já tinha feito constelação, mas foi quando as constelações chegaram para fazer a formação de constelação. E a sensação que eu tenho é que é como se tivesse chegado uma peça que faltava assim do quebra-cabeça para formar um atendimento completo, porque é muitas ferramentas, mas o entendimento da visão sistêmica completa chegou nesse momento junto com as constelações familiares. E eu percebo assim que apesar de ter sido assim um movimento assim muito diversificado, tudo isso que eu vivi valeu muito a pena. Eu aprendi muitas coisas, eu conheci muitas coisas e tudo que aconteceu nessa minha vida, né, que foi mudando assim de tantas coisas, foi o que me formou ser hoje como eu sou. E que me possibilitou estar aqui do jeito que eu estou. E na hora que eu encontrei também as constelações, é como se fosse realmente a conclusão da transição de carreira e um lugar que eu comecei a me sentir literalmente a serviço da vida. Hoje em dia, eu vejo assim, como que a minha vida mudou depois das constelações, como que a minha família mudou, como que a minha prosperidade mudou, como a maneira como eu lido com a minha própria agenda. Eu falo que a minha agenda é uma agenda cósmica, porque na hora que eu sei que eu não vou poder, que eu vou estar muito ocupada com algumas coisas, que não aparecem os clientes, na hora que eu estou disponível, ter aquela quantidade de clientes, todo dia eu atendo online, atendo presencial, a gente faz grupo, eu e a Alexia, vamos começar agora os grupos online, então assim, de alguma maneira foi assim que eu fui chegando. E dentro, quando a escola chega, a gente entra num movimento de também não só atender, mas de passar o conhecimento adiante, né? Isso eu acho que foi também um grande divisor, tanto para mim quanto para a Alexia, quando a gente começa a literalmente a compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos, não só nas constelações, mas na vida, né? Então eu comecei, quando eu vi que a Ana Paula, por exemplo, ia mudar para a África, antes dela ir para a África, eu falei, eu vou voltar a ensinar o tarô, vou compartilhar esse conhecimento para ela. Ana Paula é nossa sobrinha, é uma da família que veio e que veio para o autoconhecimento. E hoje ela é uma super terapeuta, ela é consteladora, ela é taróloga, né? Thalita, nossa prima, sempre veio junto, mas tiveram outros primos, os nossos irmãos tiveram interesse em vir. Aquele Paulo vieram, nós temos sobrinhos, companheiros de sobrinhos que tiveram interesse em vir fazer a formação.
e eu percebo assim a mudança e a transformação, não só no nosso núcleo menor, mas no núcleo familiar maior mesmo. Então, assim, eu observo, por exemplo, todo ano a família inteira querendo fazer um encontro do familhão. Esse mês agora foi o aniversário do pai, na hora que eu vi todos os primos, todo mundo fazendo questão de estar junto, querendo estar perto. Que era uma coisa que antes a gente não via. Então, assim, eu vejo tanto que isso transformou, eu falo assim, de alguma maneira eu sou a prova viva dessa transformação da constelação e desse movimento. Então, assim, é mais ou menos assim, assim que eu cheguei aqui, e eu chego, assim, querendo compartilhar com vocês, como que isso literalmente é uma coisa assim, um divisor, foi um divisor de águas na minha vida e continua, eu falo assim, continua fazendo movimentos transformadores. É como se se melhorar, melhora. Então, a gente continua melhorando, quanto mais a gente continua compartilhando, quanto mais a gente se coloca a serviço da vida, mais esse conhecimento e essa coisa da vida em movimento, eu sinto fazer assim, esse movimento em mim. Então, assim, é nesse momento, né, que eu acho que faz mais sentido, mais do que nunca, a chegada do Instituto Nascente. Que a gente vem agora, né? Quantos anos, Alexia? Que nós já estamos nesse caminho? Esse ano vai fazer 12 anos. 12 anos, né? Então, que eu fiz a minha formação tem 13 anos. 13 anos. E que a gente começou a trabalhar compartilhando esse conhecimento, 12 anos faz esse ano. Agora em 2025 faz 12 anos. Então, assim, e muito grata a tudo que nós vivemos, a todas as pessoas que nós compartilhamos esse aprendizado, tudo que fez parte, né? Isso tudo foi uma coisa, assim, muito, muito forte, muito intensa, muitas pessoas envolvidas. Na hora que a gente para olhar, quantas pessoas nós já tivemos ao lado, pessoas buscando a transformação, né? Porque as pessoas que chegam são pessoas que querem o autoconhecimento, que querem se tornar terapeutas, que querem harmonia na família, que querem olhar para o trabalho, para a profissão, para a prosperidade, que querem olhar a sua profissão de um lugar diferente. Então, advogados, médicos, terapeutas, nós já acompanhamos muitas pessoas dentro desse movimento, né? E agora a gente vai estar seguindo agora através dessa nova escola, né? Esse novo instituto que está chegando, um pouquinho diferente, cara nova. Com a nossa cara, né? Mas com a nossa cara. Né? É isso aí. Então, o que a gente pode falar para vocês dessa nova escola? Claro que tem a cereja do bolo, que é a formação em terapia sistêmica e constelação familiar, né? Que é um curso absolutamente completo, um curso onde que a gente traz os princípios básicos que o Hellinger deixou pra gente. Então, tem a parte teórica, tem a parte prática. A gente oferece oportunidades dos participantes do curso estarem praticando. A gente tem um grupo, né, de constelação, onde os alunos são os consteladores, tem um supervisor. Esse curso nosso ele tem 9 módulos. A gente vai ter a oportunidade de olhar para as relações, para a profissão, para a saúde, para a vida de cada um, né? Nesse curso que é, como eu disse, que eu não conheço nenhum melhor no Brasil. Pode ser que fora do Brasil tenha algum melhor, mas no Brasil esse é o melhor que tem. E tem mais alguma coisa, André, que você quer falar do curso? Tem. Eu quero falar que são 9 encontros, os encontros são de final de semana. Tem uma madrinha, né? Eu e a Alexia somos as madrinhas, a gente vai juntas
fazendo esse apadrinhamento, esse amadrinhamento, para acompanhar, literalmente está acompanhando, está ali do lado da pessoa que está formando, ela não fica ali uma pessoa solta, perdida. Tem essa supervisão, essa prática, a pessoa ela vai fazendo a formação e é uma formação extremamente vivencial. Então, à medida que eu vou aprendendo na prática, com constelações, com vivências, eu vou aprendendo a teoria na prática, aquilo vai me transformando e me capacitando para quando chegar lá no final da formação, eu literalmente estar apta a atender pessoas. Não é simplesmente um recebimento e leituras, horas, aula de leitura, de texto, disso. Não, é uma formação que é vivenciada na prática, onde a gente vai aprender sendo constelado, vendo constelações. E onde a gente vai também observar, eu falo que assim, começa a formação, a pessoa é uma sementinha que a gente coloca ali e ela vai tá ali dentro da casquinha, aí vem e joga uma aguinha, daí a pouco vem um sol sapeca, daí a pouco vem e joga um adubo e vai fofando. E na hora que chega lá no final da formação, se a gente tirasse uma fotografia no primeiro dia do primeiro módulo e no último dia, a gente vai ver como é que está todo mundo mais bonito, porque está todo mundo mais com a sua cara. Eu saio daquelas identificações com os ancestrais, eu vou para o meu lugar, né? No meu lugar na vida, no meu lugar para o mundo, que é um lugar onde eu encontro minha força, minha inteireza. Você vai aprender, né? Não só a constelar, mas você vai aprender a constelar presencial, online, individual, em grupo, com boneco, com objeto, com papelzinho, de todas as maneiras, o que é uma maravilha, porque te dá uma flexibilidade muito grande de poder exercer a sua profissão. Inclusive, né, a pessoa que chega para fazer uma transição de carreira, ou até mesmo aquela que chega para fazer uma renda extra, porque muitas vezes a pessoa vem, ela quer continuar no trabalho dela, mas ela quer fazer a constelação, porque ela quer se colocar a serviço da vida, e às vezes porque ela quer também uma renda extra. E nada mais razoável que a pessoa receber pelo trabalho dela. Então, esse movimento é um movimento assim que vai capacitar realmente no final a pessoa está apta e pronta, né? Ela não vai só ter um certificado, ela vai estar atendendo. Esse eu percebo que é o nosso grande diferencial, que as pessoas na hora que formam com a gente, elas formam e elas estão prontas para atender. Eu acho que a gente poderia assim, adiantar da formação, né? É claro que se vocês que estão assistindo quiserem entrar em contato, coloca o meu telefone aí, Daniel, fazendo favor, ou o telefone da Alexia também, para as pessoas que estiverem assistindo, que estiver aí na descrição, quem quiser entrar em contato, saber mais detalhes a respeito da formação ou dos outros cursos que nós vamos trazer também, entra em contato, conversa com a gente está aqui para isso mesmo, né? Você quer falar um pouquinho do que mais vem, das novidades? Além da formação, que eu falei no comecinho aí, que é a cereja do bolo, a gente está oferecendo um curso de astrologia, né? Em 4 encontros, um curso básico. Vai chegar agora o aprofundamento. Em março a gente vai começar com o aprofundamento. Possivelmente também será em 4 encontros. Não sei se vai ser 4 ou 5. Mas então a gente está oferecendo esse curso de astrologia, onde a pessoa aprende mesmo, né? Vai aprender a olhar um mapa e vai saber, conhecer mais sobre si mesmo, conhecer mais sobre o outro. Então é um curso que facilita as relações, né? Melhor, tem a possibilidade, você conhecendo melhor o outro e se conhecendo melhor, você tem a possibilidade de ter relações mais saudáveis, né? Como a Andréia disse, o Instituto Nascente também está oferecendo os grupos de constelação, que a gente deu o nome de Constela do Urso. A gente atende, acho que de 20 em 20 dias, né, Andréia? Aproximadamente de 20 em 20 dias presencial. E agora vai começar no dia 31 de janeiro.
A gente vai ter o nosso primeiro grupo online, então uma vez por mês também vamos fazer atendimentos online. Então vocês estão convidados também a vir participar dos grupos, tanto do presencial para quem está aqui em Belo Horizonte, quanto do online. E aí é para todo mundo mesmo, né? Essa coisa da pandemia nos ensinou muito, né? Que o mundo está todo conectado. Fora isso, a gente tem também o tarô, que agora é a Andréia que vai falar, né? Chegando no tarô e na astrologia, né? É muito interessante, muito importante a gente falar também que todo conhecimento que a gente vai trazendo, a gente pode ir agregando esse conhecimento, né? Uma coisa não impede a outra. Muitas vezes a pessoa fica pensando assim, eu vou ser uma coisa ou vou ser outra. Muitas vezes o grande diferencial vai ser eu conseguir unir os dois. De alguma maneira, o jeito que eu jogo o tarô e que eu ensino o tarô hoje é dentro da visão sistêmica e muitas vezes eu faço a constelação com as cartas. Da mesma maneira que agora a Alexa está trazendo a constelação astrológica, que é uma coisa assim inusitada que em breve nós vamos apresentar num Consteladurso online para vocês poderem ver, que é uma coisa assim, uma coisa super interessante. Eu quero lembrar também que nós já temos alguns cursos gravados, tem curso de atendimento individual gravado, tem curso de dinâmicas sistêmicas, de falas sistêmicas, tem curso de tarô gravado. Então, assim, e vai vir mais coisa, né? Eu estou aí com um movimento, com um projeto de trazer um pouco a leitura corporal e as constelações familiares, tem a questão aí da prosperidade feminina, o foco aí dentro do feminino com esses projetos que nós estamos trazer, estamos preparando. Estamos preparando para 2025 ser o ano. Com muito carinho, com muita alegria para vocês, para poder realmente fazer algo novo, diferente. E assim, o que eu acho que é importante mesmo é a gente seguir junto, né? Então, para aqueles que já estudaram com a gente, vamos continuar estudando, a gente continua junto. Vai ter imersão? Vai ter imersão. Quanto que vai ser ainda não sabemos, estamos olhando, tive um convite agora para fazer uma imersão lá em Florianópolis, ainda não tenho certeza, ainda não fechei, então, como diz o outro, temos tudo, já sem falar, temos tudo. Então, o convite é esse, quem ainda não veio estudar, venha fazer a formação, venha aproveitar a cereja do bolo, quem já estudou, segue com a gente, nós estamos toda semana, nós estamos aí online, e trazendo as novidades, vamos acompanhando e a gente vamos fazer um movimento de trazer outras lives também com outras pessoas para conversar de outros assuntos. Então, esse é o convite. E o agradecimento também pela presença constante de vocês. Estou vendo pessoas conhecidas, queridas aqui. Eu agradeço muito a presença. Isso é uma alegria e um carinho. Então, na verdade, o que a gente queria hoje era isso, nos apresentar e falar para vocês que a gente tem muitos projetos e que esses projetos vão chegar na hora certa. E deixar o meu agradecimento também e o meu beijo. E até a próxima. Até breve, né? Até breve. Um beijo para vocês.